a cura de um jovem possesso. Marcos 9,14, diz a palavra de Deus: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutias com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de jejum e oração. Oração e jejum. Amém. Senhor amado, muito obrigado pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, por esta porção tão preciosa, tão repleta de apontamentos para nós, tão balizadora na nossa vida. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, nesta meditação, que ela seja agradável a teu Filho, ao Espírito e ao Pai. O Deus Trino seja exaltado na nossa meditação, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Nós estamos meditando sobre um assunto fé. E nós estamos meditando nesse assunto porque nós lemos lá em Hebreus capítulo 11 que a impossibilidade de se agradar a Deus está na ausência de fé. Nós na semana passada lemos, você pode também ler, nós lemos Lucas. E esse mesmo trecho está dentro dos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são aqueles que são semelhantes: Mateus, Marcos e Lucas. João já é um evangelho, digamos, à parte. O evangelho de João tem uma razão mais particular de João. Mateus, Marcos e Lucas são evangelistas que querem mais narrar situações diante das circunstâncias que estão vivendo. Eles narram as situações. Marcos é um homem que esteve presente no ministério de Cristo. Ele viu o ministério de Cristo. Ele estava ao redor de Cristo, observando, vendo tudo o que estava acontecendo. Era um homem que estava no meio do povo. Era um jovem. Marcos era um jovem. E Marcos vê o que acontece.
Nós lemos, você pode ler esse mesmo trecho, para você ver a importância desse trecho é tão grande, quando os 3 evangelistas falam do mesmo fato, relatam o mesmo fato, ainda que seja por enfoques diferentes, tenha mais atenção a esse fato. Esse fato chamou muita atenção, esse fato é muito importante. Não que os outros não sejam, é óbvio que são. Toda a palavra de Jesus é importante, mas esse trecho é muito importante. Por que ele é tão importante? Tem algo que vem antes do acontecimento, que aconteceu uma vez apenas, e é sobrenatural, é incomparável. Olha o que está escrito aqui no versículo 2 do capítulo 9. Qual o título na sua Bíblia? 9:2. Marcos 9:2. Qual é o título na Bíblia? A transfiguração. Esse é o fato. Diante de um fato tão glorioso que está também narrado em Mateus, Marcos e Lucas, os 3 evangelistas falam sobre esse momento. É um momento muito glorioso. João, que escreve o Evangelho de João, ele estava nesse momento. Pedro, Tiago e João são os, vamos dizer, os discípulos mais próximos de Jesus. Eram como se fossem líderes dos discípulos. Eles eram líderes dos discípulos. Então, Pedro, Tiago e João sobem a um monte, chamado de Monte da Transfiguração, com Jesus. Ali eles veem Moisés e Elias conversando. Isso é maravilhoso. Imagina, eles viram isso acontecendo. Agora eu queria te falar uma coisa também. Será que a gente vai precisar subir no monte? Será que a gente vai precisar frequentar montes e ir aos montes para ter um momento assim como esse? Será que a gente precisa de momentos como esse? Será que eu tenho o anseio de ver alguma coisa acontecendo lá em cima do monte? Eu queria contar um fato que é muito interessante. Eu não lembro se isso era uma ordem que o bispo Ubirajara tinha dado, mas eu lembro muito desse fato e quero falar ele para você. Uns irmãos, eles recolhiam os pedidos de oração da igreja e queimavam em cima do monte. Você já viu isso na Bíblia? Alguém já viu isso na Bíblia? Eu nunca vi e não está escrito não, tá? Mas eles faziam isso. Tornaram isso um hábito, um costume, uma tradição. Pegavam os pedidos de oração e iam para o monte. Até um dia, que lá em cima do monte, surge um cavalo preto. Eles falaram, é o diabo. E começaram a repreender o cavalo. O cavalo devia estar assim, o que esses caras estão fazendo? Eu fico imaginando o cavalo. Você lembra da mula falando com Balaão? Lembra da mula? Então, eu penso mais no cavalo do que nesses homens. Eu acho que o cavalo estava em mais sã consciência do que esses homens. Estavam lá queimando no monte. Nem sei que monte era, eu só ouvi essa história. E depois disso eles nunca mais subiram no monte, porque o cavalo saiu correndo atrás deles e desceram o barranco abaixo. Nunca mais subiram no monte. Você viu Jesus falando, sobe ao monte e busca o teu pai que está em secreto no monte? Você viu isso? Não. E outra coisa, entenda que esses homens, eles receberam um legado exclusivo. Repita comigo essa palavra, exclusivo. Exclusivo. Nós estamos aqui debaixo da doutrina que foi exclusivamente dada a esses homens. Exclusivamente oferecida a esses homens. Então, o texto mostra que além deles, de os discípulos serem pessoas exclusivas, nesta ocasião, haviam 3 ainda mais exclusivos. Qual o problema disso? Será que Jesus faz acepção de pessoas? Será que Jesus tem um grupinho dele?
Será que Jesus gosta mais de um grupo do que do outro? Será? Ele chamou esses homens. Ele que os escolheu. Ele falou, segue-me. E eles seguiram. Ele falou, agora vocês serão pescadores de homens. E eles passaram a ser pescadores de homens. Agora vocês serão meus discípulos. E agora tornaram-se discípulos de Cristo. E depois tornaram-se os apóstolos. Apóstolo significa aquele que foi enviado. Enviado para fora. Aqueles que foram chamados para pregar o reino. Pregar o reino para além das extensões, porque a palavra de Jesus foi em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. João, Pedro e Tiago estão vivos? Estão vivos? Pedro, Tiago e João estão vivos? Eu sou Tiago, mas eu não sou o Tiago que andou com Jesus, não. Meus irmãos, repita para mim. Não estão. Não estão não, tá? Pedro, Tiago e João, o corpo deles está sepultado em algum lugar e a alma deles está com o Senhor. Então, estamos debaixo das doutrinas que eles receberam de Jesus e transferiram para os discípulos de Cristo, que somos nós. Jesus separou esses homens. Não há problemas intergrupos. Você sabia disso? Eu sempre ouvia pessoas falando, tem grupo tal, grupo tal. Qual o problema, gente? Qual o problema? Qual o problema de pessoas de faixa etária semelhante conversarem, estarem mais próximas? É interessante que a palavra de Deus, ela une essas pessoas. Dificilmente nós estaríamos aqui jovens unidos com anciãos. Barnabé e Saulo são pessoas de idades bem diferentes. Barnabé é um homem de uma idade adulta, mais avançada. Saulo, quando é chamado, é um jovem ainda. Pedro e João, os dois discípulos. Pedro é um homem adulto. Pedro é um homem que é casado, ele tem a sua sogra. Você vê Jesus curando a sogra de Pedro. João é primo de Jesus, é um adolescente. E é um discípulo de Jesus. E é interessante que Pedro e João, eles são bem ligados. Eles gostam um do outro. Um adolescente e um homem adulto, eles estão juntos. Às vezes os grupos se unem, as faixas etárias se unem. E isso se dá no ambiente da igreja. Isso é tão bom. Dificilmente você andaria com uma pessoa mais velha, assim, do lado de fora. A não ser que seja da sua parentela. Mas dificilmente, né? Isso é tão maravilhoso. Não fique preocupado com grupos. Faça parte de um. Tenha amigos santos dentro da casa de Deus. Tenha amigos que são amigos de Jesus. É isso que você tem que fazer. Jesus tinha seus discípulos mais exclusivos, tinha o outro grupo, que eram seus discípulos também, mas que não eram tão íntimos assim, não eram os líderes. Isso é só um parênteses, mas vamos voltar aqui. Esses homens viram Cristo em glória se transfigurar em cima de uma montanha. E só para encerrar aqui o assunto oração, Jesus falou, quando você for buscar a Deus, entra no teu quarto, fechada a porta, busca ao teu Pai em secreto, e Ele te recompensará em secreto. Eu nunca vi Jesus juntando os pedidos de oração e indo para cima de uma montanha queimar os pedidos de oração. Nunca vi. A gente às vezes cria algumas coisas que, por conta própria, não que seja absurdamente estranho, algo terrível, uma coisa assim, herética, uma heresia fazer isso. Não, que não seja. Não é isso. É que quanto mais simples, quanto mais singelos formos, melhor. Cristo deve ser buscado dentro do quarto. O mesmo Cristo que você busca dentro do quarto, Ele está em cima da montanha, Ele está no alto dos céus, Ele está no mais profundo do abismo. Eu nunca vi ninguém procurar Deus numa gruta. Já procurou Deus numa gruta? Eu nunca vi esse movimento. Agora vamos ter um movimento. Acho que eu vou criar esse movimento. Buscando a Deus na gruta.
vão para dentro de uma gruta bem profunda, de repente até aquelas fossas cheias de estalactites, estalagmites, já viu aquelas fossas? A gente vai buscar Deus lá, porque Deus está lá também. Não está lá não? Não está lá não? Ele está em todos os lugares. Ele é o dono de tudo. Isso é só para que você entenda que o mais importante é você, em secreto, buscar o teu Pai. Intimidade. E isso é o alvo dessa manhã hoje aqui. E estou falando disso agora e vou chegar a isso lá no final. O que acontece é que eles viram Jesus sendo transfigurado. Eles viram a manifestação de Deus. Eles tiveram um momento assim sobrenatural com Cristo Jesus. Pedro chega a cair e cai como que morto, porque quis levantar 3 altares. Veja comigo o versículo 5. Então Pedro, tomando a palavra, Pedro vamos dizer, é o mais velho, ele é o mais impetuoso, então ele tomou a palavra. Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer. Olha aqui, quando você não sabe o que dizer, sabe qual é a melhor coisa a se fazer? Calar a boca. A melhor coisa. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados, estavam aterrados, estavam maravilhados com o que estavam vendo ali. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia: Este, veja essa definição, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ele não disse estes são e nem disse a eles ouvi. Ele disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele senão Jesus. E o fato relatado aqui é que eles caem e ficam como que desacordados ali diante do momento que eles ultrapassaram. Pedro ultrapassou os limites. Pedro queria fazer uma tenda, um altar, levantar uma espécie de igreja para os 3. E o pai teve que intervir e mostrar: é a este. Ele é o meu filho. Moisés e Elias, saíram fora. Quando Pedro disse: vamos levantar uma tenda, provavelmente Moisés e Elias se entreolharam, botaram a mão na testa e sumiram. Porque só a Cristo dai glória. Repita comigo: só a Cristo dai glória. A Ele, só a Ele, tão somente a Ele e unicamente a Ele. A homem algum. A homem algum. A pastor algum. A líder algum. Só Cristo é digno de glória. Só Cristo. Ele tem as suas autoridades, mas só Ele é digno de glória. Agora entenda algo. Eu não vou ler mais não, senão a gente vai ultrapassar muito aqui. Eles descem desse monte. Pode levantar a cabeça. Eu sei que você está com uma vontade de ler tudo. Leia em casa. Eles descem dessa montanha e se deparam com um jovem possesso. Eles descem de uma montanha, foram aterrados pela maravilha da glória de Deus, ficaram tomados pela grandeza daquele momento, foram disciplinados naquele monte. Foram disciplinados da parte do Pai, da parte de Deus. Desceram daquele monte, você pode pensar assim: desceu do monte, está cheio do poder e da autoridade. Como é que eles não conseguem expulsar o demônio? Você pode passar a tua vida inteira participando de congressos. Você pode subir um monte todo dia. Você pode fazer uma série de
até jejum mesmo você pode fazer. Você pode estar na igreja todo dia. Você pode orar todo dia. Meus irmãos. E não que isso não seja bom, fazer jejum e orar. Aliás, isso é fundamental. Isso é fundamento. Isso é igual o ar que o crente respira. Jejum e oração é o ar que o crente respira. É o ar que nós deveríamos respirar. Mas, se nós não tivermos um alvo, uma fé, uma direção, um só caminho, um só espírito, se nós estivermos criando debaixo de invenções, debaixo de estruturas que parecem ser santas, nós vamos cair no mesmo erro desses homens. Estavam criando, querendo criar tendas, criar modas, inventar um novo método, uma nova tendência, um modismo, uma atualização. Quando na Bíblia não tem atualização. Você sabia que o jovem não se atualiza? O jovem cristão não se atualiza? Sabia que o jovem cristão, ele não precisa dos modismos da atualidade para ele estar dentro da igreja? Sabia que o jovem cristão, ele precisa da palavra de Deus, e tão somente da palavra de Deus? Porque de que maneira como pode o jovem guardar puro o seu caminho? Como pode? Observando através da palavra de Deus. Ou seja, se o jovem não tem essa palavra, o jovem pode ir para congresso, pode ir para o louvorzão, pode ir para a vigília, pode estar em todos os cultos, várias reuniões. Se ele não tiver comunhão íntima, pessoal, particular com a palavra de Deus, ele está perdido dentro da igreja. E nós na semana passada vimos a ênfase da falta de fé nos discípulos. Você leu lá em Lucas 9:37, é interessante, isso é muito interessante, porque a perspectiva de Lucas foi observar a falta de fé, a incredulidade, a perversidade no coração dos discípulos. Marcos, ele já aponta a falta de fé, a incredulidade no Pai. No Pai. Então isso é muito importante. É muito importante. É o mesmo trecho, é a mesma porção da palavra, é o mesmo momento, só que com dois vieses diferentes, duas direções diferentes. Um está apontado para os discípulos e agora aqui nós estamos apontados para um pai. Um pai, um chefe de família, o líder da casa. Aquele que Deus criou para ser o líder da casa, para ser a autoridade dentro do lar, para ser uma voz de comando, submissa a Deus, submissa à palavra de Deus, que ame e seja fiel à sua esposa, que discipline e ame os seus filhos. Esse é o homem. Você viu os homens de hoje? Os homens de hoje, quem manda é o cachorro. O cão manda no homem. A gente está ficando igual o Éden, tá? Quem mandou no Éden? A serpente. A direção que Deus deu, a criação de Deus foi o homem, a mulher e os animais. O que aconteceu na queda? Os animais, a mulher e o homem. E nós estamos bem assim, bem lá, bem perto da queda. Eu fico muito preocupado com esse culto a animais. Cuidado, tá, querido? Gostar de animais é uma coisa, cuidar de animais é uma coisa. Tratar de animais, eu sempre gostei de bichos, sempre gostei. Mas a tendência dos dias atuais, mata-se uma criança no ventre, mas não pode comer a galinha. O que é isso? O que está acontecendo?
O veganismo prega que os animais são seres transcendentes. O veganismo, que muita gente fala, eu sou vegano, não sabe nem o que está falando. Igualzinho o apóstolo Pedro. Sou vegano. Você sabe o que você está falando? Você sabe qual a origem do veganismo? Você sabe quem são os pais do veganismo? Você sabe qual é a tendência que leva ao veganismo? Você sabe disso? Então, cuidado. Cuidado com as medicinas alternativas. Está botando sementezinha de mostarda na orelha? Você sabe a origem disso? Você está fazendo acupuntura, enfiando um monte de agulha no corpo? Você sabe qual a origem disso? Você faz aquela compressão com aquelas ventosas e fogo dentro daquilo ali, fica todo roxo. Você sabe a origem disso? Você sabe o que você está fazendo? Você sabe o que é yoga? Sabe qual a origem da yoga? Então cuidado, que você pode estar fazendo igual o apóstolo Pedro. Eu vou ler de novo aqui, ó. Pois não sabia o que dizer. Versículo 6, 9:6. Não estamos sabendo porque não estamos dentro da palavra. Não estamos dentro de uma vida na palavra. Isaías, primeiro capítulo de Isaías, disse que Jesus, Deus, estava... A boca de Isaías estava... Ou melhor, a boca de Deus estava usando os lábios de Isaías para dizer o seguinte: vocês estão orando, vocês estão multiplicando orações e eu não estou ouvindo. Por que não estava ouvindo? Porque vocês oram e não têm temor e não têm a minha palavra e não seguem o que eu estou dizendo. Então o que adianta? Todas as religiões oram, meus irmãos. Todas as religiões oram. Todas as seitas fazem orações, fazem seus mantras. Todas as seitas têm os seus mantras. Aliás, já quiseram colocar mantras dentro da igreja. Músicas que são mantras. Vamos repetir. E a palavra de Jesus foi: quando vocês orarem, não useis de vãs repetições. Você já percebeu, meus irmãos? Já percebeu o quanto a gente vai se afastando da Bíblia, vai se afastando, e quando a gente vê, a gente já está quase na beira do abismo, sem perceber? Porque a gente gosta das coisas desse século. E aí vem um pai que entristeceu também a Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Os discípulos não tinham fé, apesar de estarem lá em cima, apesar de estarem do lado de Jesus, vendo a transfiguração de Jesus, não puderam expelir um jovem possesso, não puderam expelir o demônio de um jovem possesso. Jesus é convocado porque tinha uma multidão, tinham discípulos e tinham escribas. Veja o versículo 16. Uma multidão, junto com os discípulos, e o 16 está escrito: então ele interpelou os escribas. O que é que discutias com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, esse era o pai. Trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este... Aí nós não vamos, não precisa ler de novo, levante a sua cabeça. Se você perceber, mais uma vez aqui, o gatilho da fé é um momento difícil. Nós vimos que o gatilho da fé, a alavanca da fé na vida daquele centurião romano, foi o seu servo doente, paralítico, padecendo. Você lembra disso? E aqui, qual é o outro gatilho, a outra alavanca da fé? É um momento difícil. É um momento angustiante. Uma pessoa possessa é um momento de transtorno. É um transtorno. E essa possessão aqui não é... Muitas possessões hoje em dia são verdadeiras simulações. As pessoas simulam. Aliás, eu aprendi uma coisa com meu pai. Aliás, eu aprendi com meu pai porque o meu pai estava falando a palavra de Deus para mim. O pior demônio, o mais ralé,
o que está no nível hierárquico mais baixo, você sabe que os demônios têm seus níveis hierárquicos, né? E eu não vou ficar inventando aqui níveis hierárquicos. Eu só estou te dizendo isso porque de onde vieram os demônios? De onde vieram os demônios? Do céu. Você lembra que o Satanás arrastou a terça parte do céu, dos anjos, com ele? O que são os demônios, meus irmãos? Anjos caídos. Coisa mais básica. Anjos em queda. Anjos caídos. Anjos que não honram e não se submeteram à palavra de Deus. Porque eles estavam lá no céu orando, louvando, exaltando a Deus, caíram do céu porque não honram a palavra de Deus. E porque Lúcifer quis inventar glória para si, eles também, na tendência de inventarem glória para si, foram atraídos por Lúcifer e foram arrastados. E esses são os demônios. Eles sabem o que é hierarquia. Nos céus há níveis hierárquicos. Deus é o Senhor dos exércitos. Exército tem um pilar que é o fundamento de todo exército, de toda força armada. É hierarquia. O que o diabo quer? A anarquia. O diabo quer acabar com toda a ordem que Deus estabeleceu, tudo que Deus formou, todos os padrões. Você vê, um grupo sobe, os outros ficam. São discípulos. Só que tem um grupo que são os líderes. Esses outros são liderados. E esses lideram a igreja. E Cristo sempre estabeleceu assim, pastores, mestres. Não tenha preocupação com líderes. Líderes são importantes. Só tenha cuidado com o que você está aceitando. Não sei o que você está aceitando, não sei que lideranças você aceita. Você conhece quem você ouve? É isso que eu me preocupo, porque está escrito na primeira carta de João, capítulo 4. Vocês não ponderam o que vocês estão ouvindo? Vocês sabem a origem do que vocês estão ouvindo? Essa que é a grande preocupação para pessoas que ficam borboleteando em várias igrejas e aceitando várias pregações. Bom, eu não vou entrar muito nesse assunto, senão a gente vai se estender muito aqui. Esse pai precisava desse momento. Esse momento angustiante, esse momento aflitivo. Um filho possesso. Um filho tomado por um demônio. Um espírito mudo. Está escrito no versículo 17, um espírito mudo, um demônio. E eu vou completar, senão não completo. Meu pai falou, esses são os que estão dos níveis mais baixos das hierarquias, são os demônios que se manifestam. Por quê? Os do nível mais alto são os que estão aqui em cima. Os demônios de níveis mais elevados sobem nos altares, pregam, convencem, emocionam, manipulam teus sentimentos. Tem espíritos adivinhos, adivinham um monte de coisa, e eu te pergunto, qual o benefício de adivinhar o CPF de alguém? Uma pessoa que teve seu CPF adivinhado por alguém que está aqui em cima do altar, ela vai ficar livre da sua sensualidade? Vai? Ela vai ser confrontada pela palavra de Deus para ser livre da sua imoralidade, da sua perversidade, da sua incredulidade? Ela vai ser confrontada? Vai? Não. Então é só para que fique claro. As entidades mais perigosas são as que estão abrindo suas bocas e inventando um monte de coisa. Criando um monte de coisa. As entidades mais perigosas são as que te afastam da cruz.
Você lembra do que Jesus falou para Lúcifer, que usou o lábio de Pedro? Jesus falou para Lúcifer: vá para trás de mim, arreda de mim, Satanás, porque cogita das coisas dos homens. Quando a gente quer criar mecanismo para os homens, para agradar os homens, para fazer carícias no ego dos homens, para te fazer uma pessoa cada vez mais melindrosa e cheia de milindres, e cheia de ressentimentos, e cheia de mágoas, cheia de si mesmo, quando você faz isso, pode ter certeza, há um espírito que está aqui atrás, falando aqui no ouvido, e usando os lábios como os megafones. Esses são os espíritos malignos. Quando Jesus chega, ele diz no versículo 19: geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Fazer Jesus sofrer é o mesmo que desagradar a Jesus. Sem fé é impossível desagradar, agradar a Deus. Sem fé nós fazemos Jesus sofrer. Vimos os discípulos fazendo Jesus sofrer, e agora nós vamos ver um pai, rapidamente, fazendo Jesus sofrer. Um pai que faz Jesus sofrer. Jesus pergunta para o pai, no versículo 21, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância. Você consegue pensar nisso? Consegue pensar em ter um filho possesso? E passar com a infância inteira com um filho possesso, e agora um jovem, um homem, com um corpo forte, possesso, mudo, sendo lá em Lucas nós lemos, o pai disse, ele é arremessado no fogo, ele é arremessado nas águas, ou seja, é um espírito suicida. Suicida. Tem um movimento hoje em dia legitimando o suicídio. Legitimando o suicídio dentro da igreja, dizendo, não, suicídio, a gente tem que pensar um pouquinho sobre suicídio. Suicídio? Que você seja livre desse espírito em nome de Jesus. Que você seja livre de todo espírito que te lança no fogo, te lança na água, ou te lança de um prédio. Que você seja livre desse espírito, porque Cristo é a resposta para a sua vida. Se você está passando por um momento de angústia, perdeu o seu trabalho, está sem recurso, não sabe como pagar as contas, saiba de uma coisa: Cristo pode te ajudar. E Ele tem te ajudado. Porque se você pode estar desempregado, sem recursos, perdeu os seus negócios, perdeu o seu comércio, perdeu o seu restaurante, está com contas atrasadas, mas você está vivo, então Deus tem misericórdia de você. E se você vai se projetar ao solo num prédio, significa que você está dizendo: eu não creio em Deus. Eu não creio em Deus. Tudo é possível ao que crê. Não fui eu que falei isso. Está escrito aí no versículo 23, por favor. Tudo é possível ao que crê. Jesus, antes disso, ele diz: se podes, porque o pai perguntou, se tu podes alguma coisa, expulsa o demônio do meu filho. E Jesus, ele exclama, ele deve ter falado alto isso aqui. Eu li baixo, mas ele deve ter dito assim: se podes, se podes. Eu acho que depois dessa exclamação podia ter também um ponto de interrogação, não é verdade? Né? A gente podia colocar aqui, porque algumas pessoas fazem isso, colocar a exclamação com um ponto de interrogação, porque é um espanto para Jesus perceber o tamanho da incredulidade daquele homem. Se ele tem um tamanho de incredulidade, significa que a sua fé é menor que um grão de mostarda. E os discípulos? E os homens que andavam com Jesus? Da mesma forma.
Porque esse pai aqui não estava andando com Jesus. Ele foi até Jesus por causa da fama de Jesus. Os discípulos andam com Jesus e estão com uma fé menor que um grão de mostarda. Igual os pais aqui também. Meus irmãos, será que nós estamos assim? Fé não vem de vós, é dom de Deus, nós recebemos, é um presente de Deus para nós. Só que nós verificamos que lá em Lucas, que a fé pode ser aumentada, porque quando Jesus diz homens de pequena fé, significa que há homens de grande fé. Se há homens de grande fé, como eles chegaram ao ponto de alcançar essa grande fé? Sabe quando foi? Encarando momentos difíceis. Resistindo a tribulações. Não se rendendo diante dos reveses. Não baixando o seu braço nos momentos de agonia e de aflição. Como esse pai que está vendo seu filho desde a infância. São anos. São anos. Eu fico feliz pelo fato dele não ter desistido. E ainda assim creu em Jesus, ou seja, a fé se manifestou ali. Ele apontou a fé para o alvo certo. Só que ele ainda não tinha a fé não tinha sido aumentada. E como ela não tinha sido aumentada, esse pai chora. Versículo 24, por favor. Leia junto comigo. E imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas, eu creio. Sabe por que ele chora? Porque ele sabe que não tem fé. Você sabe. Você sabe como está a tua fé. Você sabe o tamanho da tua fé. Você sabe o nível de vida com Deus que você tem vivido. E como eu aumento minha fé? Como eu posso fazer com que ela se eleve? Com jejum e oração, comprometidos com a palavra de Jesus. Porque o feiticeiro faz jejum e o feiticeiro faz oração, comprometido com a palavra do demônio. Não é verdade? Se você está fazendo um jejum para você mesmo, porque você quer ganhar uma causa na justiça, você faz um jejum. Esse jejum está certo? Está certo. Eu vou fazer o jejum dos 7 semanas, eu vou fazer o jejum do óleo ungido, eu vou fazer o jejum do Daniel, eu vou fazer o jejum do Isaías, eu vou fazer o jejum do não sei o quê, eu vou fazer o jejum do Espírito Santo. Que jejum é esse, gente? Jejum é simplesmente abster-se de alimento para dizer, Senhor, Tu me satisfazes. Se você estiver fazendo jejum para torcer o braço de Deus, saiba que esse jejum é uma invenção. E é perigoso. Porque você viu aqui o que aconteceu com Pedro, né? Foi inventar, caiu de cara no chão. Literalmente, tá? Pedro caiu de cara no chão. Depois você leia lá, por favor, Lucas capítulo 9. Não abre agora não. Caiu de cara no chão porque começou a inventar. Porque não sabia o que falar, falou asneira. Então, é isso que acontece. Jejum e oração, se não tiver uma vida de comunhão particular e íntima com Deus, nossa fé está em migalhas, menor que um grão de mostarda. Como que você se apropria da armadura de Deus? Você lembra? Efésios capítulo 6. Você lembra como você se apropria da armadura de Deus? A espada do Espírito, a couraça da justiça, a sandália da fé, o escudo, a sandália do Evangelho com a preparação do Evangelho, o cinturão. Como que você se apropria, como se reveste, como nos revestimos de toda a armadura de Deus. Você sabe que tem que ter toda, né? Tem gente contente só com escudo. Tem gente contente só com a espada.
Tem gente contente só com capacete. Como é que você vai para a guerra só com capacete, sem espada e escudo? Como é que você vai para a guerra sem o capacete, sem a espada e só com o escudo? Como é que você vai para a guerra sem a espada, sem o capacete, sem o escudo e com a sandália? É para se apropriar de toda a armadura de Deus. E como você faz isso? Está escrito lá em Efésios. Com orações, só que não só isso não. Essa palavra que vem na sequência é que é muito importante. E eu acho que falta para nós que estamos achando que somos muito poderosos. Com orações e súplicas. Você suplica a Deus? Você faz o mesmo que Ana, mãe de Samuel, fez? Sozinha, chorava, clamava, suplicava, não se ouvia voz da sua boca. Por isso que o sacerdote Eli falou: essa mulher deve estar bêbada a essa hora da manhã. Porque não saía som da sua boca, mas ela chorava. Sabe o que é interessante? O sacerdote já não sabia mais o que era suplicar. Mas aquela mulher sabia. Sabe por quê? Porque a fé é sempre trabalhada na oposição. Qual era o problema de Ana, por favor? Esterilidade. O mesmo problema de Sara. O mesmo problema de Raquel. O mesmo problema de muitas matriarcas. Esterilidade. É exatamente aí que Deus age. Ele provoca situações, provações. Ele traz as provações. Ele decreta as provações. Deus não permite provações. Ele manda as provações. Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo? Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo? O Espírito Santo. Vai para o deserto. Você acha que Deus fica assim: eu vou permitir, tá, meu filho? Eu vou permitir isso na sua vida. Você acha isso? Depois que foi batizado, o Espírito Santo pegou Jesus e falou assim: olha, é para o deserto, tá? Para ser tentado. Deus não tenta, mas Ele apresenta as provas. E às vezes no meio das provas acontecem as tentações. Não foi no meio da prova que Deus deu para seu filho que aconteceram as tentações? Foi Deus que tentou? Foi Deus que tentou? Foi o diabo que tentou, meu irmão. Tentação é sempre uma coisa boa para te fazer cair. Prova é sempre uma coisa difícil para te fazer crescer. Vou repetir isso, que eu nem estava planejando falar isso, vou falar de novo. Tentação é sempre uma coisa boa para te fazer cair. Prova é sempre uma coisa difícil para te fazer levantar. Você pode dizer glória a Deus? Porque isso aí foi Deus mesmo, porque eu não sou capaz disso aí não. Meu raciocínio é meio devagar. Bem devagar. Quando essas coisas acontecem, eu fico assim: não fui eu não. A Bíblia não diz: abre bem a tua boca aí, encherei. Então quem está falando aí no teu ouvido é o Espírito de Deus. Eu só estou replicando a palavra dele para você. Então, meus irmãos, chore um pouquinho. Reconheça a tua falta de fé. E enquanto você não fizer isso, vai ficar difícil Deus agir. A fé é aumentada quando nós estamos passando por momentos de dificuldade e perseveramos em Cristo nos momentos da dificuldade. E esse homem chora porque Jesus falou assim: tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino chora e diz: eu creio.